Boa noite, amados irmãos. Olha nós aqui novamente. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui juntos para que nós possamos então aprender um pouco mais do Senhor, nos deliciarmos na presença do Senhor por meio também da sua palavra. Amados, então vamos lá para a nossa mensagem dessa noite, que é Provérbios capítulo 13, versículo 22 e 23. Provérbios 13, capítulo 22 e 23. Vamos então estar lendo Provérbios 13, 22 a 23, e diz assim, amados: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Vamos então orar mais uma vez e apresentar o sargento Brito, que Deus console a vida dele e seus familiares. Senhor Deus, queremos aqui apresentar o sargento Brito diante do Senhor. Traga o consolo ao seu coração, aos seus familiares, pela perca da mãe. Deus, também em nome de Jesus, queremos apresentar essa família que está com Covid, a dona Claricina, Wagner, Antônio. Coloca a tua boa mão. Deus, em nome de Jesus, intervenha. Pai, vai adiante dessas vidas. Deus, também nesse momento em que iremos estudar a tua palavra, mais uma oportunidade. Nos permita que nós possamos, Deus, fazer uma exposição fiel e que ela ao mesmo tempo alcance cada coração daqueles que nos ouvem. Deus, e que ela cumpra com o propósito para o qual ela está sendo, Deus, pregada, disseminada nesses corações. Deus, como muitas vezes oramos que ela possa encontrar guarida, tanto no meu coração, quanto também no coração dos meus irmãos e ouvintes, daqueles que já conhecem o Senhor e daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Deus, daqueles que vão ouvir agora e daqueles que vão ouvir essa mensagem depois. Em nome de Jesus é que nós oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Amados, eu ouvi a história de um pastor que ele diz assim: olha, eu tenho um antigo relógio de parede que pertenceu a meu bisavô e foi passado para meus avós maternos, e eu cresci ouvindo suas badaladas. Hoje, depois de muito tempo, esse relógio enfeita minha sala, até que um dia ele possa pertencer à minha filha. Para nós, esse relógio é uma querida relíquia de família. Algumas heranças passam de pai para filho, por longas gerações. Nessa noite nós vamos, amados, estudar sobre qual é o tipo de legado que você deixará para a sua geração hoje e futura. Qual é o tipo de legado que você deixará para a sua geração hoje e futuro? E o nosso primeiro ponto é: qual é o tipo de herança que você deixará? Olha aí o versículo 22. O homem de bem deixa herança aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Bens desse tipo não são as únicas coisas que os homens deixam aos seus descendentes. Salomão diz que coisas mais abrangentes e importantes também são transmitidas às gerações seguintes. Segundo Salomão, o pecador aqui, amado, só para a gente contextualizar, não está falando de pecadores no geral, porque eu e você somos pecadores, mas o pecador que ele está dizendo aqui é um homem sem Deus, é aquele que não entregou a sua vida a Cristo Jesus, não tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador.
Então o pecador aqui é aquele que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não entregou a sua vida a Cristo Jesus. Só para que a gente possa contextualizar e entender o que Salomão está falando. É por isso que Salomão então diz que o pecador ajunta para si, durante a sua vida de rebeldia e devassidão, o infortúnio. E pela sua falta de sabedoria e escravidão aos seus próprios desejos e pecados, Salomão entende que ele acaba dissipando seus bens em tolices e eles acabam sendo transmitidos para os justos. Os justos aqui são aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Então, só para a gente entender, ou aqueles que foram justificados por Deus. Não está falando de justo no sentido de alguém de uma moral irretocável, irrepreensível, não é isso. Mas é daquele que foi justificado por Deus, justificado em Cristo Jesus. Então ele diz que o pecador, aquele que o homem sem Deus, ele ajunta, e esses bens que ele ajunta, na sua maioria, eles são transmitidos para os justos, para aqueles que servem a Deus, onde aos descendentes do pecador, desse homem sem Deus, muitas vezes a única coisa que lhe resta da sua riqueza é que ela é dissipada, e o que vai trazer de benefício a eles é o infortúnio, é a tragédia. Você imaginou que situação, que calamidade isso? Mas olha só, quanto ao justo, aquele que foi justificado por Deus, sua recompensa pela sensatez, pelo esforço, pela dedicação e sujeição ao Senhor Deus é a prosperidade, mesmo que nem sempre essa prosperidade ela seja financeira. Certamente ela pode ser uma prosperidade espiritual, porque o grande problema das pessoas, e principalmente dessa teologia que chegou até nós, uma teologia que distorce a palavra de Deus, uma teologia aí chamada de teologia da prosperidade. Ele diz que o filho de Deus ele tem que ser rico, e não é isso que a Bíblia diz. Claro que a Bíblia diz sobre servos de Deus ricos, mas a Bíblia também mostra servos de Deus que não foram ricos. Basta você ler a história que Jesus conta a respeito de Lázaro e do rico, aonde Lázaro ali foi para o céu não por ser pobre, mas por ser temente a Deus, e a Bíblia diz que ele comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Então sim, mas ele foi próspero espiritualmente. E quando você estuda a história dos reformadores, você vai ter um choque muitas vezes, porque quando você lê sobre Martinho Lutero, quando você lê sobre João Calvino, do qual é o idealizador das nossas doutrinas, daquilo que nós ensinamos e cremos também pregamos, você vai perceber que eles não deixaram nenhum legado financeiro para as suas gerações, mas o legado espiritual que eles deixaram, os escritos que eles deixaram, amados, isso até hoje causa prosperidade nas pessoas, porque quando as pessoas leem, olham para isso, elas se sentem desafiadas a viver essas verdades. Então assim, nós precisamos compreender isso, que nem sempre essa prosperidade ela tem que ser espiritual, ela tem que ser financeira. E eu vou além ainda. Eu creio que a maior prosperidade que eu e você podemos deixar para as nossas gerações, ela não deve ser financeira, ela deve ser espiritual. O maior legado que eu e você podemos deixar é que a nossa geração, ou as nossas gerações, eles possam querer nos imitar aquilo que nós cremos e vivemos como regra de fé e prática pela palavra de Deus. Eu creio piamente nisso, que essa é a maior prosperidade que eu e você podemos deixar, a prosperidade espiritual para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, porque é isso que Salomão está aqui mostrando. É isso que Salomão vai mostrar, que vai continuar soando na eternidade, ecoando na eternidade. E às vezes nós temos um grande problema quanto a isso. Pais aí
Pais, para pensar um pouquinho. Muitas vezes você tem corrido atrás de tantas coisas para deixar um legado financeiro para os seus filhos. E aí você esquece de viver aquilo que você deveria viver junto com os seus filhos, que é gastar tempo com eles, que é estar com eles, que é ensinar eles a amar a Deus sobre todas as coisas, que é ser um exemplo vivo nesse sentido, que é ter uma vida de devoção a Deus e eles perceberem isso. Você quer ver? Uma vez eu ouvi a história do pastor Shed, um pastor americano, batista, e a sua filha estava dando uma entrevista e de repente a pessoa que estava entrevistando a filha lhe fez a seguinte pergunta: o que você pode me dizer do seu pai? Como você vê o seu pai? E ela disse assim: olha, o meu pai, ele é pecador, porque a Bíblia diz que ele é pecador. Mas você sabe o que ela estava dizendo? Que mesmo o pai dela sendo pecador, ela não conseguia ver no seu pai pecados que viessem desmoralizá-lo, ou que viessem causar nela danos quanto ao legado que o seu pai estava deixando, porque ela via o seu pai como um homem que temia Deus e vivia uma vida irrepreensível. Eu creio que é isso que nós precisamos ter mais preocupação para deixarmos para os nossos filhos. Porque olha só, amados, porque aquilo que ele luta para juntar, que o que homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus luta para juntar, não é desperdiçado com sonhos loucos ou com desejos desmedidos. Por isso ele deixa a herança para os filhos de seus filhos, ou seja, algo que vai perdurar e que é valorizado pelos seus. Quando essa herança é o bom exemplo do servo de Deus dedicado, a vida dos seus descendentes ela é marcada e ela é influenciada por várias gerações. Leia a história de John Edwards e você vai perceber isso. Assim, ninguém que sirva bem a Deus junta bênção somente para si, mas também junta para os seus. Do mesmo modo, quem ajunta problemas e maus exemplos transmite-os aos seus familiares. Olha só a pergunta: o que você quer deixar para seus filhos e para seus netos? A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, e esse é um princípio que rege todas as culturas. O texto em tela, porém, vai além e diz que a pessoa de bem deixa a herança não apenas para os seus filhos, mas também para os seus netos. Entretanto, é diferente o destino da riqueza do pecador, do homem sem Deus, porque ele ajunta os seus bens com grande sofreguidão, e não poucas vezes até de forma desonesta. Mas esses dividendos serão depositados para o justo, segundo Salomão, onde o pecador, aquele que não teme a Deus, não apenas deixará de usufruir plenamente esses valores, mas aqueles com ganância ajuntam campo a campo e casa a casa e ainda acumulam bens mal adquiridos. Esses jamais se aquecem e nunca se fartam, ainda que eles tenham tudo ou de tudo, mas não sentem satisfação em nada. Acumulam bens, mas essas riquezas não lhes proporcionam felicidade. Olha aí para as pessoas que têm mansões e mais mansões, amados. Amados, porque a satisfação de fato, ela não está naquilo que nós possuímos de bens materiais, mas ela está em saber a quem eu e você pertencemos, em saber que pertencemos ao Senhor Jesus, amados. Olha para Paulo e você vai perceber, e Paulo e os outros apóstolos, que a satisfação dele não estava em bens materiais, mas estava em saber que ele pertencia ao Senhor, amados. E nós como cristãos, eu não estou dizendo que você não possa ter bens, que você não possa estudar, que você não possa trabalhar, passar no concurso, não é isso. Mas qual é o grande problema, amados, que nós temos vivido nos dias de hoje, e que muitas vezes tem sido levado para dentro das nossas casas? A falta de satisfação em Deus, naquilo que Deus já tem nos dado,
e naquilo que nós somos em Deus. E isso, amados, tem feito até mesmo com que os nossos filhos se percam nesse sentido. Porque às vezes, como pais, nós cobramos até demais, quando nós deveríamos mostrar, amados, que a maior satisfação e a maior realização minha e sua está em temer ao Senhor, está em servir ao Senhor Jesus. Porque, amados, você conhece de repente algumas pessoas que acumulam bens, mas essas riquezas não lhes proporcionam felicidade, mesmo vivendo em luxuosos condomínios fechados, mas não se sentem seguros, porque aquilo que entesouram com tanta gana vaza por seus dedos e escapa de suas mãos. E por buscarem em primeiro lugar a riqueza, e por amarem o dinheiro mais do que a Deus, atormentarão sua alma com muitos flagelos e ainda não deixarão sua herança para a sua futura geração. Vamos ao nosso segundo e último ponto sobre qual é o tipo de legado que você deixará para a sua geração hoje e futura. O nosso segundo ponto é: mesmo que a justiça venha a falhar, qual é a geração, qual é o legado que você vai deixar? Olha o versículo 23 do que diz: a terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Certa moça teve uma infância difícil, a família era pobre e ela sempre teve de se esforçar em dobro para suprir o que necessitava. Apesar das dificuldades, sempre foi fiel a Deus e dedicada à família, à igreja e à obra de Deus. Um dia, as coisas mudaram. Ela então conseguiu um emprego muito bom que abriu novas portas pelas quais ela decididamente passou rumo a um futuro melhor. Constituiu uma família, construiu uma boa casa e passou a viver dias de prosperidade. Deslumbrada com um novo mundo diante de sua janela, sentiu que devia conhecê-lo e aproveitá-lo com tanta força a fim de recompensar o seu passado. Seus familiares e seus irmãos da igreja quase não haviam mais. O mundo a deslumbrou tanto que ela se afastou de todos e principalmente de Deus. Finalmente, tomou decisões aprazíveis, mas erradas, e viu sua felicidade se esvair. Atualmente, ela passa os dias se lamentando. Observe você, que Salomão, apesar da sua riqueza e das possibilidades que ela trazia, sabia que não é o dinheiro que torna o homem bem-sucedido. Onde alguém mesmo sem recursos pode ter sucesso naquilo que se esforça e faz bem. Por isso, ele diz que a lavoura do pobre, a qual não conta com altos investimentos e com a ajuda de recursos apropriados, produz alimento com fartura. E isso não significa que a mediocridade é positiva, mas que as deficiências podem ser superadas com a dedicação e trabalho e com a satisfação em Deus. Entretanto, essa não é a realidade final. Mesmo o homem bem-sucedido em seus labores pode fracassar diante dos bons resultados obtidos, havendo vitória nos intentos dispostos lado a lado com a falta de justiça. O resultado pode ser o esforço dedicado do trabalhador, onde ele pode vir a perder o que alcançou. E isso significa que não basta alcançar os seus objetivos, mas é necessário ser temente a Deus e buscar Deus e buscar a palavra de Deus para que ela o guie, para que ele não apenas saiba como aproveitar os seus bens e sua condição favorável, como também mantê-los pela administração dirigida pela palavra de Deus. Por isso, vemos muita gente subindo e caindo na vida, porque a capacidade de galgar novas posições não dispensa a sabedoria, olha só, para administrar o objetivo, e nem o bom relacionamento com Deus, para que os valores sejam
todos colocados em lugares corretos. Assim como nós já entendemos, em primeiro lugar, Deus, família, igreja. Caso contrário, o que se dirá dele é outro provérbio: esse nadou e morreu na praia. Também entendo que há pobreza que não é resultado de indolência, mas de injustiça. Porque há pessoas honradas que lutam com grande empenho e trabalham com grande esforço, mas não usufruem o resultado de seu trabalho em virtude do sistema perverso e injusto que assalta o seu direito. Por exemplo, o povo de Israel muitas vezes foi oprimido por inimigos políticos, onde eles plantavam suas lavouras e colhiam seus frutos abundantes, mas precisavam entregar o melhor de sua colheita para pagar pesados tributos aos reinos estrangeiros. Outras vezes, eles eram explorados pelos próprios irmãos, seus compatriotas, que em tempos de aperto lhes emprestavam dinheiro com usura e depois, com juros pesados, acabavam tomando suas terras, suas lavouras, suas casas e até mesmo seus filhos. Lamentavelmente, essa dolorosa realidade existe ainda hoje, onde temos em nossa nação uma das mais pesadas cargas tributárias do mundo. Trabalhamos à meia com o governo, nossa terra produz mantimento com abundância, mas o injusto sistema tributário dissipa o fruto do nosso trabalho. E aqueles que, por dever de consciência, não lançam mão da sonegação de impostos e assim gemem para pagar tais impostos. E o pior, veem de forma estarrecidos essas riquezas caindo no ralo da corrupção, desviados para abastecer contas robustas de indivíduos inescrupulosos e que deviam aliviar a carga do povo. Amados, hoje nós aprendemos sobre qual é o tipo de legado que você deixará para a sua geração hoje e futura. O nosso primeiro ponto foi: qual é o tipo de herança que você deixará? O nosso segundo ponto foi: mesmo que a justiça venha a falhar, qual é o legado que você vai deixar? Que tipo de homem você é? O de bem, aquele que foi justificado em Deus, ou o pecador, aquele que não teme a Deus e aquele que diz que ninguém tem nada a ver com a minha vida? O que você quer deixar para os seus filhos e netos? E eu quero fazer uma última pergunta para nós encerrarmos a nossa mensagem. Qual tipo de legado você está deixando a sua família, a sua geração? Que Deus nos abençoe, amados. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade de meditarmos nela. Deus, que ela cause o efeito necessário. Deus, Espírito Santo, que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Que em nome de Jesus nós possamos ter, Deus, também a preocupação, e principalmente a preocupação de deixarmos um legado de prosperidade espiritual para a nossa geração e para a geração futura. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.